administrar no versículo 20, mas nós vamos ler a partir do versículo de número 14, para nós entendermos o contexto do versículo 20. Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 14, nós vamos ler até o versículo de número 20. Primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 14. Amém, irmãos? Diz assim: E quando chegaram, a multidão aproximou-se, e quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tenha misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos, aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Por causa de quê? Por causa de quê, igreja? Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Muito bem, vou ministrar uma palavra nesta noite, irmão, aqui subordinada a um tema: fé como um grão de mostarda. Fé como um grão de mostarda. Quando lemos o capítulo de número 17, Jesus Cristo está no início desse capítulo, no Monte da Transfiguração. Ele sobe com o seu círculo íntimo de discípulos, Pedro, Tiago e João, e Jesus sobe para o Monte da Transfiguração, e ali ele é transfigurado, e o texto diz que Moisés e Elias aparecem para Jesus, são profetas do Antigo Testamento, e eles aparecem para Cristo e consolam a Jesus acerca da sua morte. Depois que Jesus é transfigurado, a presença de Deus é tão extraordinária naquele ambiente, naquele lugar, que Pedro, ele não quer mais descer daquele monte. Ele vai dizer para Jesus que bom seria se fizesse para ali uma tenda para Moisés, outra para Elias e outra para Jesus, e ali eles ficarem, porque a presença de Deus ali era maravilhosa. Acredito que aquele momento da transfiguração, Pedro e os discípulos viveram uma pequena experiência de como será no céu, de como será na presença de Deus. Só que enquanto Jesus está no monte da transfiguração, algo está acontecendo embaixo naquele monte. Um jovem lunático, que o demônio toma por muitas das vezes, tentando tirar sua vida, jogando às vezes na água, às vezes no fogo. Não diz no texto que lemos aqui de Mateus, mas diz nos textos de Marcos e de Lucas. E os discípulos de Jesus que ficaram embaixo não conseguem expulsar aquele demônio. E olha que eles já tinham sido enviados de 2 em 2. Jesus já tinha lhes dado poder para curar enfermidades, para expulsar demônios, para curar os enfermos.
Mas aqui neste episódio, os discípulos que ficaram no pé do monte, ou no sopé do monte, não conseguiram expulsar essa casta de demônio, essa potestade, esse principado. E quando Jesus desce, então o pai do menino se aproxima de Jesus e diz: olha, os seus discípulos não puderam expulsar. E Jesus vai repreender os seus discípulos porque eles não tinham fé suficiente e nem autoridade suficiente para libertar aquele jovem da escravidão daquele demônio. Esses discípulos já estavam andando com Cristo há muito tempo, já tinham ouvido Cristo por muitas vezes, já tinha visto Cristo curar por muitas vezes e também já tinham operado milagres em nome de Jesus, mas ainda não tinham uma dimensão espiritual que lhes desse capacidade de expulsar esse tipo de demônio. E por quê? Porque não tinham fé suficiente para isso. Quando Jesus expulsa o demônio deste jovem, aí você lembra no texto que lemos, eles em casa perguntam a Jesus: por que nós não podemos expulsar esse demônio? E Jesus vai dizer: por causa da vossa pequena fé. Porque se tiverdes fé como um grão de mostarda, vocês poderão dizer a este monte: passa daqui para ali, e assim acontecerá. Muitas das vezes, por não se entender esse texto, não compreender o sentido do texto, se cometem alguns erros acerca desse texto, né? Muitas pessoas acham que porque não tem fé para transportar monte, é a sua fé, e não tem fé. Mas hoje nós vamos aprender qual é o real sentido desse texto que Jesus quer nos ensinar. Um outro erro que também se comete nesse texto é o erro de trocar o advérbio pelo substantivo. Muita da gente diz, até vi muitos pregadores, até muitos crentes pregam: aquele que não tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas se você pesquisar na sua Bíblia aí, você lê nos 3 textos, tanto de Marcos, como de Lucas, como de Mateus, não está um substantivo, não está tamanho, está como, está um advérbio de comparação. De forma que Jesus vai dizer que os discípulos não puderam expulsar este demônio por causa da vossa pequena fé, ou da pequena fé deles. Coloquei aqui: uma fé pequena, como também é pequeno um grão de mostarda. Se vocês tiverdes fé como um grão de mostarda, vocês poderão fazer qualquer coisa, disse Jesus. Não só aqui em Mateus, mas em várias outras passagens bíblicas. Se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nada nos será impossível. Nada dentro da vontade de Deus, do propósito de Deus, será impossível nós alcançarmos. O grande problema nosso, da nossa geração, ou da geração dos crentes dentro do cristianismo, em muito tempo, é porque muitas das vezes a nossa fé não é como um grão de mostarda. Repito que muita gente usa o substantivo masculino do tamanho, representando dimensão, em vez de usar o advérbio comparativo como um grão de mostarda. Jesus não estava querendo, preste atenção nisso, Jesus não estava querendo chamar a atenção dos discípulos, e nem tampouco também chamar a nossa atenção para o tamanho do grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes. A semente de mostarda, ela é tão pequena, irmão, tão pequena, que quase é impossível vê-la a olho nu. Quando saí aqui 5 horas, eu saí na minha mente, mas depois eu esqueci de ir lá no mercado comprar um grão de mostarda, para ver se vocês conseguiam ver daí, colocar na palma da mão, para ver se vocês conseguiam ver de onde vocês estão. Não dá para ver. Um grão de mostarda, ele é tão pequeno, que toda a circunferência de um grão de mostarda dá 2 milímetros. Aqueles 2 tracinhos de uma régua, 1, 2, aqueles 2 tracinhos é toda a circunferência de um grão de mostarda. Ele é tão pequeno que quase é impossível ver a olho nu,
e só se consegue vê-lo com melhor qualidade com o microscópio. Jesus está dizendo que se nós tivermos uma fé como este grão de mostarda, nós poderemos conquistar qualquer coisa. Agora olha aqui, Jesus não estava chamando a atenção para o tamanho, mas para a qualidade e para as características de um grão de mostarda. Ele não estava chamando a atenção dos discípulos para o tamanho do grão, mas estava chamando a atenção para a qualidade do grão e as características do grão de mostarda. Pastor, quais são as características de um grão de mostarda? Vou dizer a primeira delas. Um grão de mostarda é a semente mais resistente que existe na face da terra. Mesmo se ela for pisada, mesmo se ela for queimada, esta semente, mesmo pequena como é, ela não se quebra. Vou repetir: a semente de mostarda é a semente mais resistente que existe. Ela é do tamanho da cabeça de um alfinete, quase não dá para vê-la a olho nu. A sua circunferência dá no máximo 2 milímetros, mas ela é tão resistente, se você pisar em cima, bater com o pé, você não consegue quebrá-la. Se ela for queimada, ela não consegue ser quebrada. O que Jesus estava dizendo com isso? Quando ele disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, não do tamanho do grão de mostarda, Jesus estava ensinando que a nossa fé, que a fé de um verdadeiro discípulo, precisa ser uma fé resistente. Era isso que ele estava querendo dizer. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, uma fé que não se quebra, uma fé resistente, uma fé que não se quebra, uma fé que não se esvai em meio às lutas, uma fé que não desmorona em meio às tentações, uma fé que não desaba em meio das provações, uma fé que resiste ao teste do tempo, porque toda fé genuína, ela resiste ao teste do tempo. Tem muita gente que desistiu da caminhada, está desistindo da caminhada, porque ele não resiste ao teste do tempo, ele não sabe esperar em Deus, e com o passar dos anos, ele esfria na fé, cai no comodismo, ele por muitas das vezes ele quer desviar ou desistir de Deus, porque as coisas que às vezes ele esperava que Deus fizesse na sua vida, ainda não aconteceram, mas porque sua fé não é resistente, não é firme, não é genuína, ele não resiste ao teste do tempo. Mas esta fé, a fé que Jesus está comparando ao grão de mostarda, é uma fé que resiste ao teste do tempo e uma fé que não desiste nunca. A fé como um grão de mostarda é uma fé que não vacila. É isto que Jesus está dizendo, que se nós tivermos fé que não se quebra, uma fé que resiste, uma fé que suporta o teste do tempo, esta fé tem poder para transportar montes. E o texto aqui não é literal. Quando ele está dizendo transportar monte, ele está dizendo que sua fé, se sua fé não se quebra ao longo da sua caminhada com Deus, tudo o que se levantou contra a sua vida como guerra, é os montes que você transportou quando você conquistou a vitória. O salmista diz isso no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor. Quanto tempo o salmista esperou? Quantos anos se passaram para ele escrever o Salmo de número 40? Não sabemos, a Bíblia não diz, mas esperar já denota tempo, e esperar com paciência denota ainda mais tempo. Eu lembrei aqui, não está no esboço, mas eu lembrei e já contei aqui algumas vezes, a história de um homem que durante 25 anos da sua vida, ele orou para Deus salvar a sua esposa, e um dia ele desistiu da fé.
Não, eu não vou ser mais crente, porque durante 25 anos da minha vida eu tenho orado para Deus salvar a minha esposa e Deus não o salva. E no sábado pela manhã, era o dia do ciclo de oração naquela igreja, ele foi entregar a sua carteira de membro. Entrou no gabinete, estava a porta entreaberta, o pastor estava lá, e ele chega para o pastor e diz: pastor, eu desisti de ser crente. Há 25 anos eu oro e Deus não salva a minha esposa, então eu não quero mais ser crente. Aqui está a minha carteira de membro. E o pastor vai insistir com ele, para que ele não desista da fé, para que ele não desanime da fé. E enquanto o pastor está desistindo, ele diz: não, pastor, eu estou decidido. Esse homem teve a sua fé quebrada. Ele não tinha uma fé como o grão de mostarda. Ele desiste da fé. De repente, quando aquele homem está quase convencendo o pastor que não quer mais ser crente, entra no gabinete pastoral uma irmã, a dirigente do ciclo de oração, que era dirigente há muitos anos naquela igreja, saudando, dando glória a Deus e chorando. E ela disse: pastor, me dá um pouquinho da sua atenção aqui. O que foi, minha irmã? Ela disse: o senhor sabe que eu estou crente nessa igreja há muito tempo. Sei, minha filha, eu sei, você é dirigente do ciclo de oração. E o senhor sabe que o meu marido não é crente, pastor, e eu tenho orado por ele há 30 anos. Eu sei que você tem orado pelo seu marido esses anos todos. Pois é, pastor, hoje pela manhã eu convidei o meu marido para vir ao ciclo de oração, e nós estávamos lá embaixo orando. E quando nós terminamos, eu senti de fazer o apelo, pastor, e ele aceitou a Jesus como Salvador da sua vida. Aquele irmão ouviu o testemunho daquela irmã, disse: pastor, me dê minha carteirinha de volta. Eu orei 25 anos, ainda falta mais 5 para eu orar para Deus salvar a minha esposa. Aquela mulher era a mulher que tinha uma fé resiliente, uma fé resistente, uma fé que não se quebrava com o tempo. Enquanto eu preparava essa ministração, o Espírito de Deus me trouxe à memória a história de um hino, escrita por um cristão americano chamado Horatio. Horatio Spafford era um advogado de sucesso nos Estados Unidos. Em 1871, acontece a primeira tragédia na sua vida. Ele tem 4 filhas e um filho. O único filho homem deste servo de Deus sente uma febre e morre. Ele perde o seu único filho abruptamente. Em 1873, 2 anos depois, este advogado era um grande investidor, e houve na cidade de Chicago um grande incêndio. Até Spurgeon, ou Moody, conta o testemunho do grande templo que ele estava construindo em Chicago, que também foi queimado nesse grande incêndio. Ele era um grande investidor, e naquele incêndio que destruiu quase toda a cidade de Chicago, aquele homem perdeu quase todos os seus investimentos. Quase tudo que ele tinha, ele perdeu com aquele incêndio que aconteceu na cidade de Chicago. Mas o pior ainda estava por vir na vida deste homem. Ele ainda abatido, porque a história vai dizer que mesmo ele tendo perdido quase tudo, ele, sendo um bom cristão, juntamente com sua esposa, ainda trabalhou e ajudou muitas famílias que ficaram desamparadas e desabrigadas na cidade de Chicago. Depois, ainda sofrendo, abatido pelas perdas, ele e a esposa decidiram fazer uma viagem para a Europa. Mas a biografia do hino diz que antes dele partir, alguns minutos antes dele entrar no navio, houve um problema. Ele não teve condições de embarcar. Então embarcou a esposa e as 4 filhas. No trajeto, a embarcação que estava as suas filhas durante o trajeto no Oceano Atlântico colidiu com o veleiro, e as 4 filhas deste homem morreram afogadas no mar. Quando este homem foi de encontro com a sua esposa, desolado, Horatio, ao se encontrar com a esposa,
E ao se encontrar com o capitão do navio, e o capitão do navio indicar o local da tragédia, do acidente, apesar da profunda dor, ele escreveu um dos hinos mais cantados no mundo: sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Ele escreve: se a paz mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que sou feliz com Jesus, e sempre feliz com Jesus, sempre sou. Por que este homem escreveu este hino? Em meio de tanto sofrimento, porque a fé desse crente era como um grão de mostarda. Era uma fé que não se quebrava no meio das lutas e não se quebrava no meio das provas. Segunda característica de um grão de mostarda. A segunda característica é que quando o grão de mostarda é plantado, ele cresce muito rápido e se torna uma árvore grande e forte. Jesus, tudo que está na Bíblia é perfeito. Jesus não poderia ter comparado a fé a uma semente de cedro que dura 500 anos, 400 anos. Jesus não poderia ter comparado a fé como a semente de uma palmeira que dura lá suas centenas de anos. Tem histórias que existem palmeiras que elas são milenares. Jesus não poderia ter comparado a nossa fé como um pé de oliveira, que acredita-se que até hoje, 2000 anos depois, no jardim do Getsêmani, lá em Israel, ainda existe as figueiras, ou as plantas de azeitona, as oliveiras, que Jesus orou e derramou gotas de sangue. Mas por que Jesus não comparou a nossa fé a uma semente de cedro, uma semente de palmeira, uma semente de oliva? Porque o cedro, quando se planta, nos 3 primeiros anos não brota, ela nasce primeiro as raízes para baixo. A palmeira só coloca o seu primeiro broto 6, 7 anos depois. Mas a semente de mostarda não. A semente de mostarda, quando é plantada, ela cresce rápido e se torna uma árvore grande e forte. O que Jesus está ensinando aqui? Que a nossa fé deve ser como um grão de mostarda. 40 dias depois que você planta uma sementinha do tamanho de uma cabeça de alfinete, já se pode colher folhas num pé de mostarda. 60 dias depois de plantada a semente de mostarda, já se colhe semente de mostarda naquela planta. 60 dias depois, ela já atinge uma altura de até 4 metros. Uma semente que a sua circunferência é 2 milímetros de tamanho. Jesus então estava certo. A nossa fé não pode ser uma fé que demora a crescer. A nossa fé não pode ser uma fé que demora a dar fruto. A nossa fé não pode ser uma fé que demora a vingar. Quando Jesus está comparando a nossa fé a uma semente de mostarda, Jesus está ensinando que os seus discípulos precisam ter uma fé que cresce. Ter uma fé que cresce. De que adianta, irmão? Tem crente aí, meu Deus do céu, tenha misericórdia desta geração. Porque tem crente que tem 2, 3, 4, 5, 10 anos de crente, e ele está só, tem dia, é aquela frase que eu digo muito aqui, um dia ele está por cima do diabo, outro dia o diabo está por cima dele. Tem tempo que ele está crente, mas ele está arrebentando tudo. Tem dia que ele quer desviar, não quer vir para a igreja, não quer. Esse tipo de crente é um crente que a fé dele eu não sei com o que se compara, mas com a semente de mostarda não é. Porque o verdadeiro discípulo é aquele que tem uma fé que cresce e não demora para crescer. Se torna forte e se torna grande. O verdadeiro discípulo de Cristo, eu estou falando da verdadeira fé, da fé genuína. Eu não estou falando desse tipo de fé que as pessoas dizem que tem em Jesus, não.
Estou falando da fé que a Bíblia fala, a fé que a Bíblia ensina, que Deus requer de nós, a fé de Hebreus 11. O que é fé? Hebreus, ninguém tem capacidade de definir fé, mas há uma definição dada pelo Espírito Santo em Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção das coisas que eu ainda não posso ver. Essa é a fé genuína. É a fé que cresce rápido, se torna grande e é forte. É por isso que Jesus está dizendo: se você tiver fé como um grão de mostarda, esse problema que está na tua vida, que é do tamanho de uma montanha, se você tiver fé, você ordena e ele vai se lançar no mar, e Deus vai operar um milagre. Agora, como é a sua fé? Eu não sei se Jesus, será que ele pode? Aí aquela oração que eu já disse aqui, que é uma oração que o crente nunca deve fazer na sua vida: Senhor, se tu pode, Jesus, salve meu marido. Se tu pode, meu irmão. Esse tipo de frase aí foi a frase que o diabo disse para Jesus no monte, na cruz: se tu és o Filho de Deus. Um crente que tem fé, ele não coloca o pronome de dúvida na sua oração. Senhor, eu sei que tudo podes. Oh, glória ao nome de Jesus. Que tipo de fé é essa aí? Existe a grande maioria dos crentes que está aqui nesta noite, não é porque tem fé de acordo com a Bíblia, ele tem fé religiosa. A fé religiosa é aquela fé que te traz para a igreja, descarrega a tua consciência de que você está cumprindo uma obrigação com a sua religião. É isso aí. Mas essa não é a fé genuína. A fé que Jesus está dizendo, como o grão de mostarda, é uma fé que cresce, é uma fé que se torna grande, e é uma fé que é forte. Precisamos ter uma fé que cresce, e não uma fé morta, raquítica, atrofiada, como ainda era a fé dos discípulos. Me perdoe a sinceridade, mas às vezes, como pastor, eu tenho observado a vida de alguns crentes, e às vezes a gente tem dúvidas se realmente esta pessoa aceitou Jesus como Salvador da sua vida, se esta pessoa realmente conhece o Deus da Bíblia, se esta pessoa realmente sabe que o Deus a quem ela diz servir e ela quem diz adorar, ela realmente crê que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que para Ele não existe nada impossível. Talvez a sua fé ainda não tenha se tornado uma árvore grande, mas se ela foi plantada, se você plantou esta fé, ela certamente vai crescer, e certamente ela vai ficar forte, e certamente ela vai ficar grande. Você não pode ter uma fé que não crê, uma fé que não fala. Quando Jesus ele vai falar sobre a oração lá em Marcos no capítulo 11, ele vai dizer: tendes fé em Deus. Na nossa tradução está escrito assim, mas já ensinei isso aqui. No texto original é: tende a fé de Deus. Ter fé em Deus é uma coisa, agora ter a fé de Deus é outra coisa. Por quê, pastor? Porque a fé de Deus nunca falha. Você já viu Deus falar que vai fazer uma coisa e não fazer? Você já ouviu falar Deus dizer que vai abrir uma porta e não abrir? Deus dizer que vai operar e não operar? Deus decretar e não cumprir? Não existe isso, irmão. Falando Deus, quem impedirá? Ele disse: agindo eu, quem poderá impedir a minha ação? Então a fé do crente é uma fé que cresce, não uma fé morta, raquítica, atrofiada, como ainda era a dos discípulos, que não conseguiam nem sequer expulsar um demônio, porque por um simples hábito que tinha que ter todo discípulo: orar e jejuar. Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Porque esse tipo de demônio não sai senão orar e jejuar. Vocês não têm fé para isto. Quando você vê um crente
se encontra com uma pessoa endemoniada, e ele tem que chamar o presbítero ou o pastor para expulsar, alguma coisa está errada com a fé desse crente. Porque Jesus não disse na sua palavra: eis que eu dou poder ao pastor, ou eis que eu dou poder ao presbítero. Ele diz: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e contra todo o poder do maligno. Eu vos dou poder. Ele não disse eu dou poder ao pastor, ele disse eu dou poder à igreja. A igreja de Cristo, a verdadeira igreja, ela está revestida do poder de Deus. Esta noite você precisa, em nome de Jesus, essa sementinha de mostarda que Deus colocou dentro de você, porque todo crente, se aceitou Jesus de verdade, está escrito lá em Romanos 5, está escrito: Deus repartiu uma medida de fé a cada um. Ninguém saiba mais do que convém saber, mas que saiba de acordo com a medida de fé que Deus deu a cada um. Deus colocou uma medida de fé dentro de você, e você precisa voltar para a tua casa e mudar a tua história de vida cristã a partir de hoje. E no nome de Jesus, ter uma fé que cresce, uma fé que fica grande, uma fé forte, uma fé que você chega lá e você bate o pé e diz: Satanás, aqui na minha casa eu não aceito mais opressão. Em nome de Jesus, arruma a tua bagagem e vai, porque eu tenho fé e poder de Deus na minha vida para fazer isso. Que tipo de fé é a tua? Jesus. E veja que os discípulos de Jesus não conseguem nem expulsar um demônio. Olha o que diz Mateus 15:31. Mateus capítulo 15, versículo de número 31. Ao 20. Coloquei errado a referência. Não, 21. Perdão, é 21. Mateus 21. Olha aí. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia. Uma mulher o quê? Cananeia. Ela era judia? Era dos judeus? Sim ou não? Não. Cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente o quê? Demoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Veja que a fé desta mulher está sendo provada. Seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então primeiro Jesus nem dá atenção para ela. Segundo ele diz: olha, eu não vim para vocês, eu vim só para as ovelhas de Israel. Então chegou ela e adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Ele porém respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha o versículo 20. Então respondeu Jesus. Quem respondeu? Jesus. E disse-lhe: ó mulher. Que mais ele disse? Grande. Então se ele usa a palavra grande, é porque existe pequena. Grande é a tua. Se você ler a Bíblia Sagrada, e vocês já me ouviram falar isso, você não vai encontrar nos 4 evangelhos, nunca, em 3 anos de ministério, Jesus dizer ou usar essa expressão para um judeu, nem para os seus próprios apóstolos, não, nem para eles. Ele vai usar para 2 gentios que não era judeu, esta mulher e o centurião romano. Porque o centurião romano, da mesma forma, você conhece o texto, o filho dele, o servo dele está doente, e ele manda um mensageiro até Jesus e diga: Jesus, venha na minha casa, porque o meu servo está doente, miseravelmente enfermo. Mas
aquele centurião romano, um romano, não era judeu, sabendo que Jesus tinha poder de fazer o que Ele quer fazer, de onde Ele quiser, reconhecendo quem Jesus era, mandou um segundo criado dizer para Jesus: Jesus, eu não sou digno de que tu entres na minha casa, mas eu sou um homem que tem uns servos aos meus cuidados, e eu digo a um vai e ele vai, eu digo a outro vem e ele vem. Mande uma palavra, o senhor não precisa vir na minha casa, mande uma ordem e o meu criado ficará curado. Aí Jesus vai dizer assim: nem em Israel eu vi fé como esta. É impressionante, e eu já disse aqui e vou dizer de novo, que às vezes tem gente que não é crente, ela precisa de um milagre, ela é convidada para vir no culto porque alguém diz: vamos na igreja que Deus tem uma solução para o seu problema. Ela vem e ela deposita uma fé tão grande em Deus que volta com o milagre dela mesmo sem nunca voltar na igreja. E tem crente na igreja que está há anos padecendo nas mesmas lutas, porque tem uma fé que não cresce, que não é forte, que não é como um grão de mostarda. Jesus elogia a fé de 2 gentios, mas você não vai ver ele elogiando a fé de nenhum judeu no seu ministério. Ó mulher, grande é a tua fé, vá e seja feito conforme tu desejas. Olha o que Jesus diz em Mateus 13, Mateus capítulo 13, versículo 31 e 32. Jesus vai dizer aqui: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a quê? A um grão de mostarda, que um homem pegando dele, fez o quê? Semeou no céu. Não adianta você ter uma fé como um grão de mostarda se você não semeia fé. Semeou no seu campo. Agora olha o texto: o qual é realmente a menor de todas as sementes. Mas o que diz aí? Mais o que? Mais o que mesmo? Não, o verbo. Mas crescendo. Pegue no irmão assim, está perto, você diz: tem que crescer, irmão. Fala assim para ele: você não pode ser menino a vida toda. Eu entendi que nós estamos vivendo uma época, foi a primeira vez que eu estou vivendo isso no meu ministério, em que nós temos que evangelizar os próprios crentes. Que nunca vi uma geração tão empobrecida de fé no Deus Todo-Poderoso. Nós queremos que Deus faça as coisas por nós, mas só existe uma coisa que move a mão de Deus: fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, é a Bíblia quem diz: sem fé é impossível. Jesus está dizendo aqui que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou no seu campo um grão de mostarda, que realmente Jesus confirma é a menor de todas, mas crescendo é a maior das plantas. Faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu se aninhar nos seus ramos. Todo homem, presta atenção nisso aqui, todo homem ou mulher, não precisa ser pastor ou obreiro, crente, discípulo de Jesus, que tem fé, tem alguém se aninhando debaixo da sombra dessa pessoa. Vamos ali orar na casa de fulano de tal, Deus usa. Deus tem fé. Toda pessoa que tem fé, que cresce, tem aves se aninhando na copa da sua árvore. Por isso que nós precisamos ter fé como o grão de mostarda, não do tamanho do grão, mas como.
Terceira característica do grão de mostarda: é a única semente no mundo. Aonde? Não, só quem está vivo aí, não é possível, gente. No mundo, é a única semente no mundo que não é híbrida, ou seja, ela não se mistura com nenhuma outra semente. Nenhum cientista, por mais avançada que seja a ciência no nosso tempo, consegue misturar a semente de mostarda com outra semente. O que é uma semente híbrida, pastor? Eu vou dar um exemplo aqui de um animal híbrido: o burro. Porque é claro, irmão, a mistura do jumento com a égua só podia dar burro mesmo. E o burro é um animal híbrido. Por quê? O que é uma coisa híbrida? É a junção é o cruzamento de duas sementes ou animais de espécie diferente que produz uma outra espécie. Agora, você já observou que o cruzamento da égua com o jumento gera o burro, e o burro é estéril, porque não é puro. E toda semente híbrida, por que o agricultor no Brasil geralmente quase só usa semente transgênica? Toda semente híbrida o agricultor tem que ir comprar todo ano para poder plantar. Mas como era que se fazia antigamente, quando não tinha as sementes híbridas? Como era? O agricultor plantava a roça, colhia a roça e separava os melhores grãos. Por que ele separava? Porque aqueles grãos eram os mais fortes e os mais férteis e puros. Então eram aqueles grãos que ele plantava no ano seguinte. Porque não era uma semente misturada, era uma semente pura. Mas uma semente híbrida só serve para colher uma vez, não serve para plantar de novo. E a semente de mostarda é a única semente no mundo em que os cientistas não conseguem misturar, ou seja, não é híbrida. É impossível fazer isso com um grão de mostarda, cruzar uma sementes puras e diferentes para gerar um outro grão. Qual é a lição, pastor? Jesus estava nos ensinando que a verdadeira fé, a fé bíblica, não a fé religiosa, é uma fé genuína. Quando Jesus está dizendo que nós temos que ter fé como um grão de mostarda, Jesus está dizendo: a fé que me agrada, a fé que agrada ao meu Pai é genuína, é uma fé única, é uma fé que não tem mistura. Aí, meu irmão, o negócio é diferente. Porque uma coisa é o cristão ter uma fé vacilante, e outra coisa é o cristão ter uma fé genuína, uma fé única, a fé que não se abala. Você pode se abalar, mas a fé não se abala. Ela confia no que Deus diz e ela segue a voz de Deus sem questionar. Esta é a fé pura, é a fé sem mistura, é a fé genuína. Quando você ver um cristão, não estou falando de novo convertido aqui não. Novo convertido é uma coisa, irmão. A pessoa aceitou Jesus, primeiros meses, primeiro ano, até o terceiro ano de crente é um novo convertido. O menino judeu desmamava só depois do terceiro ano. Então até 3, 4 anos, o novo convertido ainda está aprendendo. Agora um crente com 10 anos de crente, 15 anos de crente, 20 anos de crente, 30 anos de crente, uma fé vacilante. Que tipo de fé é essa? Uma fé misturada, uma época é crente, outra época não é crente. Uma época está cheia de alegria, outra época está emburrado, não está. Que tipo de fé é essa? Certamente esta fé não cresceu, certamente essa fé não ficou grande, essa fé não ficou forte, essa fé não foi plantada, ela não foi regada. Jesus está dizendo que a fé que é como um grão de mostarda é uma fé pura. Se Deus diz, se Deus disse, se Deus falou,
aquele discípulo segue a voz de Deus sem questionar. Hebreus capítulo de número 11, abra aí. Hebreus capítulo de número 11, no versículo de número 8, diz aí, ó: pela fé, Abraão, sendo chamado, fez o quê? Obedeceu. Obedeceu como? Indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, porque sabia para onde ia. É assim que está escrito aí? Sem saber. É por isso, Abraão é o pai da fé, justamente porque ele é a representatividade de uma fé verdadeira. Abraão, quando ele vai se separar do seu sobrinho Ló, que Abraão, ele prosperou tanto, e Ló prosperou tanto, que já não havia mais espaço na terra para os rebanhos dos dois, e os pastores de um com o outro tinham que brigar por causa do pasto e da água. Abraão tinha uma fé tão genuína, que Abraão chamou Ló e disse: Ló, é o seguinte, escolha para onde você quer ir. Porque se Abraão fosse um homem de fé vacilante, ele tinha escolhido primeiro, porque Ló era sobrinho de Abraão, e Abraão era líder sobre ele, e Abraão poderia ter escolhido o melhor espaço da terra de Canaã. Mas Abraão tinha uma fé tão pura, e tão verdadeira, e tão genuína, que Abraão não se preocupa com isso. Quando ele chama Jó e diz: Ló, escolha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a frente, eu vou para trás. Pode escolher para onde você quiser ir primeiro. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Ló levantou os olhos e viu as campinas de Sodoma, e era como o jardim do Éden no início. E disse: eu quero lá, porque tem muito pasto, tem muito gado. Abraão, depois que Ló escolheu, aí Deus chegou a Abraão e disse: Abraão, agora você percorre a terra, ao norte, ao sul, e ao leste e ao oeste, porque aonde pisar a planta do teu pé, a esta eu tenho te dado por herança. Oh, glória ao nome de Jesus. Quem tem fé age como Abraão, age seguindo a voz daquele que falou, e não duvidando. O texto vai dizer aqui, abra aí Romanos capítulo de número 4. Romanos capítulo de número 4. E versículo de número 17. O texto vai dizer: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Romanos capítulo 4, versículo 17. Paulo está falando de Abraão, e ele está dizendo: perante aquele no qual creu, a saber, Deus. Aqui está dizendo que Abraão creu em Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O Deus que você adora é esse, irmão? Ou não? O Deus que você adora é esse, ou você está na igreja errada? Que chama as coisas que não são como se já fossem. Aleluia. Aí ele está dizendo: o qual em esperança creu, fez o quê? Creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Paulo está citando o texto de Gênesis 15, 16, 17, quando Deus disse: Abraão, sai para fora da tua tenda e conta as estrelas do céu, se é que as pode contar. Abraão, conta a areia da praia do mar, se é que tu pode contar, porque assim será a tua descendência. Paulo está replicando o texto de Gênesis 15. Aí está dizendo que quando Deus falou, o texto diz: e Abraão creu contra a esperança naquele que disse: assim será a sua
descendência. Mas continuamos o texto, aqui ó. E não enfraqueceu na fé. Isso aqui é fé genuína. Não é aquela, você é crente? Aí quando está no eu acho que eu ainda sou. Aí o pregador diz, irmão, dá um glória a Deus. Não, eu não tenho motivo para dar glória a Deus. Tá, mas só você está vivo. Só você está vivo é motivo para dar glória a Deus. Você acha que Deus vai deixar de ser adorado porque que você não dá glória a Deus? Se você não der glória a Deus, o irmão que está do lado adora. Se o que estiver do lado não adorar, o que está atrás vai adorar. Se o que está atrás não adora, o que está na frente adora. Alguém vai adorar Jesus, ele não vai ficar sem adoração. E Deus não se move por chantagem. Não vou mais congregar não, porque Deus não acaba as lutas na minha vida. Não, a luta não acaba, não é porque Deus, a culpa não é de Deus não, a culpa é sua mesmo. Me perdoa a sinceridade, a culpa é sua mesmo, é porque a sua fé não é como um grão de mostarda. Então veja bem, vamos lá. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Imagina se Abraão tivesse ficado murmurando: ah, Deus, já tem quase 100 anos, não consigo fazer mais nada. Sara também não faz mais nada. Não, o texto diz que ele não olhou para o seu corpo de quase 100 anos que estava enfraquecendo, e nem para o ventre de Sara que estava murcho. Diz aqui no versículo 29, e não duvidou da promessa, mas não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado aonde? Fazendo o quê? Tem quem que está fraco, ele quer tomar Red Bull. Agora aquele rapaz que processou a Red Bull, porque daquela propaganda Red Bull, dá asas para voar. Aí ele tomou o Red Bull, tentou voar, se quebrou todinho, processou a Red Bull. É verdade isso aí, ele processou. Red Bull não fortifica ninguém. O máximo que pode fazer é causar um câncer muito grande em alguém com muito tempo que toma. Agora, o que fortifica crente é não duvidar das promessas pela fé. Oh, glória ao nome de Jesus. Aí a gente canta aquele hino: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Só canta, mas na hora de dizer: Senhor, o Senhor não fez, mas o Senhor ainda continua sendo meu Deus, ele não tem coragem de dizer. Mas o verdadeiro crente que tem a fé genuína, ele diz: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele também é Deus. Se Ele abrir a porta, Ele é Deus, se Ele ainda não abriu, Ele ainda é o meu Deus. Se Ele fizer o milagre, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele ainda é o meu Deus. Porque quando tudo ao meu redor estiver dizendo ao contrário, eu olho para o céu e digo: eu ainda tenho promessa. Fiel é aquele que prometeu. Bendito seja o nome de Jesus. Ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Eu nunca vi um crente que tem a fé verdadeira ficar decepcionado. Nunca vi. Nunca vi. Deus, ele cuida. Irmão, Deus, ele é tão tremendo, que eu estava conversando com o Geraldinho: meu filho, como é que nós vamos ligar os esgotos desses banheiros nesse terreno? Nós estamos fazendo a documentação, e a gente está no processo aí, vai levar não sei quantos anos para sair esse documento. E será que a prefeitura vai ligar esse esgoto aí para nós? Tá, eu não sei, só a gente indo lá. Eu fui na prefeitura ontem, falei para o rapaz: olha, é o seguinte, expliquei para ele, nós compramos aqui um terreno do lado da igreja e tal, documento ainda não está pronto, mas a gente já pagou vários IPTUs, todo ano a gente paga aqui, vem buscar. Você consegue fazer um pedido de ligação de esgoto para nós? Não, pastor, eu consigo. O número lá é esse aqui, 359, vou fazer aqui, você paga
e depois a gente manda ligar o esgoto lá. Beleza. Aí eu saio da prefeitura, venho aqui, digo, vou avisar o Geraldinho que o pessoal da prefeitura vai aparecer a qualquer momento aí. Aí quando eu chego, eles: pastor, você acredita que eu achei o esgoto do terreno? Porque nós estava pensando, a gente, ele cava de lá ou cava de cá? Eu vou cavar do lado de cá. Ele cavou e saiu justamente em cima do esgoto. Já ligou o esgoto. Aí eu disse: Deus realmente... Se eu fosse você, eu tinha dado um glória a Deus melhor, mas você não entendeu. Só entendeu realmente quem tem fé verdadeira. Oh, glória ao nome de Jesus. Aí eu fico vendo Deus trabalhando nos detalhes, nos mínimos detalhes. Aleluia. O texto vai dizer que ele não duvidou da promessa. Irmão, a Bíblia diz que a pessoa que serve a Deus, mas que duvida, não pense tal homem que receberá de Deus alguma coisa. Mas Abraão, o texto vai dizer que ele não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Toda vez que a voz interior dele dizia que não dá certo, ele: glória a Deus. Toda vez que o diabo dizia: coitado de você, Abraão dizia: glória a Deus, fiel é o que prometeu. Eu estou sustentado nas promessas. Bendito seja o nome soberano de Jesus. A verdadeira fé, meu irmão, a verdadeira fé, não estou falando da fé religiosa, a verdadeira fé não é aquela que sofre mudanças ao longo do caminho, é aquela que cresce e se fortifica ao longo do caminho. Policarpo, eu vou dizer, nós vamos orar. Ele foi um mártir da igreja, um mártir. Ele era pastor de Pérgamo. E Domiciano, ele assinou um decreto para matar todos os cristãos que não adorassem a ele como um Deus. O procônsul da cidade de Pérgamo, ele prendeu Policarpo, levou numa carroça para ser queimado vivo na cidade de Pérgamo. Quando ele foi amarrado, primeiro ele foi amarrado, fizeram uma fogueira ao redor dele. O procônsul deu-lhe uma chance dizendo: nega seu Cristo. Policarpo disse: há 86 anos eu tenho sido seu servo, e ele nunca faltou-me em nada. Como blasfemaria eu contra meu rei que me salvou? O procônsul insistiu com ele e disse-lhe: jure por César. Ele respondeu: como você finge não saber que eu sou, ouça-me, declaro com ousadia, eu sou cristão. E se você quiser saber mais sobre o cristianismo, ficarei feliz em marcar uma reunião contigo para falar de Cristo para você. O procônsul lhe disse: você não sabe, Policarpo, que tem animais selvagens à sua espera? Policarpo disse: mande trazê-los, porque nós cristãos não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom para o que é mal. O procônsul lhe disse de novo: vou queimá-lo vivo. Policarpo disse: você me ameaça com um fogo que queima durante um momento e logo se apaga, e você não conhece o fogo vindouro do julgamento, o castigo eterno reservado para os ímpios. Faça logo o que você tem que fazer. A história diz que tocaram fogo. O fogo acendeu, mas não conseguia avançar para queimar Policarpo. Aleluia. O procônsul ficou maluco, porque o fogo não o queimava. Então ordenou um soldado esfaqueá-lo até a morte. Que é isso, pastor? Fé genuína.
fé que não se quebra, fé que cresceu, que ficou forte. Esta é a verdadeira fé, como o grão de mostarda. Vamos ficar de pé, vamos orar. Que tipo de fé é esta? Que Deus é esse que você realmente adora, que você realmente diz cultuar, que tem diminuído tanto o poder dele para você na sua vida? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, uma fé que não se quebra, uma fé que cresce rápido, fica grande e forte, e uma fé que não se mistura, você dirá aos montes da sua vida: lança-te nas profundezas do mar. E por que não podemos? Por causa da vossa pequena fé. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Nunca mais você vai ter crise de identidade, porque não pode transformar montanhas literal. Ele vem um sim, um amém. Só Porque montes aqui mais é a fé que não se quebra diante das dificuldades, seja o das provas, das tentações. Mas é uma fé que cresce, Deus fizer, que suporta o teste do tempo. se não fizer, Aleluia. Deus se apoia. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Só cante esse hino aí se depois você for aplicar na tua vida de verdade, meu irmão. Deus, se curar, eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, Eu vou esperar você continua orar. sendo Deus. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Oh, aleluia, Jesus. A te adorar pelo que é. Dele vem o sim, Toda fé o amém. é pequena como um grão de mostarda. Dele mais ninguém. Mas a questão não é o tamanho, a questão é se eu deposito ela no campo, Um louvor, se eu planto ela. Oh, glória. Deus fizer. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar, eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Sempre será Deus. Faça uma oração a Deus nesta noite. Não adoro Peça a Ele pelo que Ele faz, para ajudar a colocar em prática a fé que Ele já depositou dentro de você. Esta fé que está adormecida, sempre será mas que pode ser como um grão de mostarda, se você colocá-la em prática. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, Oh, bendito seja o nome de Jesus. se a doença vier, Acesse a presença dele nesta noite. Deus se curar, Deus Peça para Ele te ajudar esta noite a ter uma fé que fala. Paulo disse: "Crie, por isso falei." não der, A verdadeira fé é a fé que fala. Oh, glória! É a convicção das coisas que se espera e a certeza das coisas que você não pode ver. Aí você toma posse, porque você acredita que o Deus que você diz adorar é o Todo-Poderoso, que para Ele não existe nada impossível. eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre
fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Aleluia. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Pastor, quanto é que custa uma fé genuína? Quanto é que vale uma verdadeira fé? Quanto? Deus fizer. Quando Pedro escreveu na sua primeira carta, ele vai dizer para os irmãos que os irmãos não devem desanimar por estarem passando por muitas provações, porque a prova da vossa fé, que é mais preciosa do que o ouro que perece, redundará em glória quando surgir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero perguntar se tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nesta noite. Alguém esta noite quer ficar crente em Jesus? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Glória a Deus. Mais alguém esta noite? Mais alguém esta noite quer entregar sua vida a Cristo? Isso é você, o dia é hoje, o tempo é agora. Amanhã pode ser tarde demais. Bendito seja o nome de Jesus. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós oramos esta noite te dando graças, te apresentando esta vida, esta alma. Que o Senhor tenha misericórdia desta vida. Que teu Espírito Santo entre com providência, Senhor, provocando uma libertação poderosa e total sobre a sua vida, perdoando os seus pecados, meu Deus, e escrevendo o seu nome no livro da vida. Pai, nós te pedimos isso nesta noite.